Olá, meus alunos e demais interessados em ciências sociais, em sociologia. Essa seria a aula do dia 19, dia 19 de março de 2020, mas nós estamos em quarentena, as aulas estão suspensas por conta dessa pandemia do coronavírus, né? Mas eu vou colocar essa aula de hoje não como a aula desse dia 19, eu vou fazer uma outra depois, tá? Eu vou fazer essa aula como se fosse uma aula plus de revisão de tudo que a gente conversou até hoje. Foram poucas aulas, né? Começamos no dia 13 de fevereiro e nós só tivemos aí na verdade mesmo, de conteúdo, nós só tivemos 2 aulas, né? Porque as aulas do dia 13 a 27 de fevereiro foram poucos alunos, então eu fiz aquela dinâmica das músicas, de cada aluno escolher a sua música preferida, e a partir daí nós estamos trabalhando o caminho das ideias, né? Mas vamos à revisão, tá? Antes de mais nada, vamos entender o conteúdo que a gente vai trabalhar esse ano, tá? Nesse primeiro bimestre é o caminho das ideias, que é a ideologia, entender esse termo. Eu estou me atendo muito ao que entendemos do termo, sempre procurar entender o conteúdo pelo seu conceito, né, pelo que ele significa etimologicamente, tá? Isso no primeiro bimestre. No segundo bimestre, nós vamos ver a partir, sempre usando como exemplo a música que você escolheu, de preferência, tá? E aí a música de todos os alunos, nós vamos nos intensificar nesse caminho das ideias, trabalhando Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu trabalhou um conceito, nos apresentou um conceito chamado hábitos. A gente vai entender o que é isso, tá? No terceiro bimestre, nós vamos dar não uma paradinha, mas vamos mudar um pouquinho, indo trabalhando com a história para reavivar a lembrança das revoluções burguesas. Se nós tivéssemos um planejamento interdisciplinar, né, eu teria aí o apoio da história e nós poderíamos intensificar mais a parte sociológica, tá? Vamos tentar equilibrar isso. Mas para a gente chegar ao quarto bimestre, que na verdade é o foco de todo esse ano, tenho que passar pelas revoluções burguesas para entender os impactos, as consequências, como as ideias elas são elaboradas e elas impactam, né, as políticas. Então, terceiro bimestre, revoluções burguesas. E no quarto bimestre, finalmente nós vamos chegar ao que eu queria estar falando desde o início, que é o sistema que nós estamos vivendo no momento, o governo, o sistema, a doutrina, enfim, o neoliberalismo, tá? Então, entender a política neoliberal, a visão neoliberal, né? A visão de mundo neoliberal, liberal. E aí a gente vai tentar falar um pouquinho dos conceitos para chegar até essa visão de mundo do absolutismo para a visão liberal, da visão liberal para a visão socialista, esse contraponto, esse que seria um complemento, que é o comunismo, e a visão neoliberal, tá? Uma aluna do primeiro ano,
Logo no primeiro dia que eu entrei na sala de aula, ela falou assim, toda animada, né, para a aula, eu achei legal, mas ela falou assim, professora, o professor fulano de tal é legal, mas pena que ele é comunista, né? Uma afirmação provocadora, né? Que ela queria saber o que eu ia falar a respeito. Mas aí eu só falei assim, você sabe o que é comunismo? Aí os alunos em volta falaram assim, ué, professora, a senhora não sabe? Aí o outro falou assim, poxa, ela é professora e está perguntando à colega o que é comunismo? Eu falei, pois é. Para a gente dizer que alguém é comunista, a gente tem que saber o que é comunismo. Será que você sabe o que é comunismo? Mas como agora, no primeiro ano, o nosso foco não é esse, e eu tenho que começar a conhecer vocês, outro dia a gente para, não precisa ser aqui na sala de aula, a gente para conversar sobre isso. Isso foi no primeiro ano. Então você vê que a participação dos jovens na política é muito importante, né? Mas é necessário o estudo. É necessário o estudo com senso crítico. E eu estou dando no primeiro ano a formação do senso crítico, né? Sair do senso comum para o senso crítico. É fácil? Não. É complexo. Mas é um caminho que a gente tem que fazer. Porque quando a gente se escolher um lado, ou apoiar uma ideia, né? A gente tem que saber por que está apoiando aquela ideia, né? Conscientemente. Porque às vezes você sabe muito bem todos os conceitos, você sabe o que é certo e o que é errado, mas você escolhe o lado errado, mas aí escolhe de forma consciente, não é? Então a consciência, ela é fundamental para viver. Fazer as coisas de forma consciente, para que quando vier as consequências, você não fale, eu não sabia, isso é terrível. Ou se arrepender, também é terrível, a gente não deve se arrepender de nada, tá? Então, esse é o nosso conteúdo. O foco é entender o agora, tá? É entender a política que a gente está vivendo agora, sobre, né, o sistema que a gente está vivendo agora, que é o neoliberalismo. Mas para isso a gente tem que começar lá atrás a entender a ideologia, tá? E aí vamos a esse resumo do que foi conversado nesses poucos encontros que nós tivemos, tá? A minha motivação de começar a tentar explicar ou a gente conversar junto sobre ideologia foi no ano passado, retrasado, se trabalhar muito na mídia por políticos o uso do termo ideologia de gênero. E como o meu trabalho de socióloga é focado em cima da Constituição, da cidadania plena, as minorias estão sempre fundamentando